Olá, vamos dar aí continuidade ao nosso curso de programação de ActionScript. Vamos falar um pouquinho sobre o switch case, que é uma nova função que tem aí, né, no ActionScript. Para que essa função serve? Ela é um pouquinho diferente do if. Ela serve para, né, quando ela é mais adequada aplicar quando eu tiver várias situações para uma mesma pergunta. Por exemplo, lá a situação if, a condição se. Ou vai ser uma alternativa ou vai ser outra. O switch case eu posso fazer testes com várias alternativas. Então eu posso criar uma situação, né, criar várias situações, aliás, para uma mesma condição. Então quando eu tiver várias situações para uma mesma pergunta, eu posso utilizar o switch case. Vamos fazer na prática para que fique mais fácil de vocês interpretarem. Eu vou criar uma variável, né, de tipo aqui string, que eu já expliquei para como que funciona aí as condições das variáveis, né, que é de tipo texto, onde vai receber apenas um texto, e vou falar que ela vai receber o texto Pelé. Então a variável jogador, que no caso ali eu estou falando que essa variável jogador é igual a Pelé. O que eu vou fazer aqui é criar algumas condições, falando aqui que se o jogador for igual a por exemplo, Fábio, aí ele vai me mostrar uma determinada coisa. Se ele for igual a Zico, vai me mostrar outra coisa. Se ele for igual a Pelé, ele vai me mostrar o que eu digitar lá. Então ele vai procurar entre várias condições, né, em várias situações, e vai me dar aquilo em que eu passei aqui para ele. Ele só vai me mostrar, né, o texto ali que eu quiser que ele retorne quando essa variável for igual Pelé. Vamos criar aqui então os casos para que vocês entendam melhor. Eu vou criar aqui o switch e vou falar aqui, ó, que ele vai ser, né, jogador. Pronto, eu vou pedir para ele testar, no caso, a variável que eu tenho, que é a única que eu fiz, jogador. Caso, então nós vamos utilizar ali, né, o case, seja igual Fábio, que não vai ser. Vamos supor se fosse igual Fábio. Aqui é importante aqui, ó, não fechar essa linha, não terminar o parâmetro ali com ponto e vírgula. Já falei sobre ele. Quando eu quero o final de uma linha, eu coloco o ponto e vírgula para falar ali que aquela determinada ação terminou ali. Nesse caso ela não terminou. Estou falando que caso for igual ao Fábio, ele vai testar lá. Se for, ele vai me dar um trace, ele vai me mostrar. Também falei já sobre essa ação, né? Quem tiver com dúvida aí, só olhar as aulas anteriores. Ele vai me mostrar aqui, por exemplo, Cruzeiro. Beleza. E outra coisa importante é colocar aqui nesse caso um break, para que ele pare ali, né, o meu case neste momento. Ele vai analisar e vai parar ali o case. Se não for essa primeira condição, que não é, né, o jogador não é igual ao Fábio, então ele não vai me mostrar isso, eu vou colocar aqui, ó, copiar, vou colar aqui embaixo de novo, para não perder muito tempo digitando. Vou mudar aqui o nome do jogador. Por exemplo, aqui em vez de Fábio, vou colocar Adriano. Caso for Adriano, ele vai me mostrar Corinthians, o que também não é. E caso for igual, agora sim, vamos colocar lá Pelé, ele vai me mostrar o que eu digitar aqui embaixo, que vai ser Santos. Então ele vai procurar nessas condições e vai me retornar Santos, porque a condição, o caso ali, no caso, a variável jogador, ela é igual a Pelé, ela não é igual a Fábio, não é igual a Adriano, então ele vai me mostrar o que eu pedi para ele mostrar aqui, no que eu pedi para exibir, que é Santos. Eu vou dar um Ctrl Enter, ele vai fazer o teste aqui, vai retornar para mim aqui no painel de saída a palavra, a mensagem Santos, que foi o que eu pedi para ele exibir. Agora pode ter outro caso, por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, esse jogador para Zico. O que vai acontecer? Eu vou dar um Ctrl Enter, nada. Ele não vai conseguir encontrar nada ali, porque Zico não está em nenhum desses três casos, em nenhuma dessas condições. Nesse caso, eu posso utilizar, seria mais ou menos parecido, né, no caso ali, com a função else. Ela vai mostrar ali, né, caso o nome ali, né, não seja encontrado, ele não retorna nada lá em cima. Então, nesse caso, ele vai me mostrar, caso esse nome não esteja em nenhuma dessas condições, a mensagem em que eu digitar ali. Isso se chama default. Então, caso ele não encontre nada ali, nenhuma daquelas ações ali, nenhum daqueles casos batam, nenhum deles vai ser verdadeiro, ele vai me mostrar aqui, por exemplo, jogador não encontrado. Pronto. Então, ele vai procurar aqui, ó, nos meus casos. Não encontrou, né, não teve nenhum desses casos que a variável foi igual a Zico, então ele vai me mostrar jogador não encontrado. Vou dar um break aqui para que finalize. Nesse caso eu não tenho mais código ali abaixo, né, mas por questão aí de organização, vamos colocar ali também. Então ele mostra lá jogador não encontrado, porque ele passou por esses três casos aqui acima, não foi identificado, então ele vai me dar a opção default,
default é como se fosse o else. Se não é nenhum desses, então ele vai me listar, vai mostrar para mim esse trecho em que eu escrevi aqui. A gente vai aplicar, óbvio, essas funções de condição, né, na prática depois, quando a gente estiver programando já com os objetos ali do palco de trabalho, mas é bom estar entendendo aí como funciona aí, né, como vai funcionar essas ações, para que nós vamos utilizar ela aí no ActionScript. Então até a próxima videoaula.